Eles estão lá. Eles estão espalhados pelo planeta. Eles existem. Eles creem em algo, em alguém. Eles vivem. Vamos, escute. Você que pode, ouça. Ao contrário de você, eles nunca ouviram. Não ouviram o som da salvação. Você realmente sabe quem são aqueles que ainda não ouviram? Quando um povo está perdido e não conhece o Senhor, quando não há ninguém que fale a língua deles e não é capaz de espalhar as boas novas, e quando não existe uma igreja sequer, um grupo grande o suficiente no meio desse povo, tribo ou nação, é aí que caímos na realidade. Eles são os que ainda não ouviram. Quando ando de bicicleta pela cidade e olho milhares de pessoas, milhares, quando vejo em seus olhos e penso, será que elas conhecem a Jesus? Provavelmente não. Por quê? Porque elas ainda não ouviram. Se o que você deseja é mudar vidas, transformar os corações de milhões de pessoas, aqui é algo que não se faz no piscar de olhos. É oração, leva muito tempo. É o que realmente faz diferença. Falar do Evangelho que transforma as vidas. Ver tanta gente na cidade, milhões de pessoas, tantos estudantes, trabalhadores, crianças, um ônibus lotado de pessoas e saber que menos de 1% delas é cristã. Isso é o que parte o meu coração. Sabe, eles precisam do Evangelho aqui. Eles precisam saber sobre Jesus. O real chamado do Evangelho é vida por vida, é pessoas tocando outras pessoas. E o melhor que podemos fazer é conectar as pessoas que estão aqui com as pessoas que estão lá. Se eles não escutam, é porque nós nem ao menos tentamos falar, dizer uma palavra sobre Jesus. Enquanto nós não percebemos, eles não percebem. Enquanto não damos atenção, eles não são atendidos. Enquanto não estamos ao lado, eles se apoiam em outras realidades. É preciso amar. É preciso ir. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Fica em pé, sai do seu lugar, 5 abraços, 5 apertos de mão. Olha, diga à pessoa que está do seu lado, deixa Deus te usar hoje de manhã. Deixa Deus te usar hoje de manhã, sai do seu lugar, amém? Estamos abrindo a nossa conferência missionária no culto das 10, uma conferência anual, esse ano voltada aos que ainda não ouviram. E nós temos o grande privilégio, a grande responsabilidade de cooperar com o Evangelho da graça de Deus, anunciando o amor do Senhor Jesus para todo aquele que crê, para que todo aquele que crê tenha uma experiência de salvação. Amém. E deixe de ser criatura de Deus para ser criação do Senhor. Você que está nos vendo pela internet, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo à nossa conferência missionária do ano de 2015. Amém. Tem gente se abraçando ainda, que coisa boa, pode continuar. Meus irmãos, nós não estamos aqui para receber. Nós recebemos, é claro, mas nós estamos aqui para dar. Quando você saiu de casa, ou quando você sai de casa, você sai dizendo, eu vou ao culto. A palavra culto, latreia, é serviço. Na língua inglesa, quando um norte-americano, um britânico, sai para ir ao culto, ele fala, eu vou ao serviço. Service. Então, isso muda o eixo, muda o propósito da nossa participação aqui. Ao invés de receber, vimos aqui para entregar, vimos aqui para servir. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diz a palavra de Deus, de antemão nos escolheu. Ele nos chamou, Ele nos enviou,
Ele nos justificou e Ele nos glorificou, diz a palavra do Senhor. Eu entendo que essa glória é a glória de professar o nome do Senhor de todos os senhores, de conhecer o amor de todos os amores. Mas irmãos, isso não é só para nós. A nossa responsabilidade é anunciar aos que nunca ouviram. Seja bem-vindo à nossa conferência missionária. Abra o seu coração para receber provisão, recurso, unção de Deus, mas abra o seu coração para entregar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, faz o que o Senhor quiser da minha vida, da minha família, do meu projeto de vida, para a tua glória. A vontade de Deus sempre será superior, melhor, mais excelente do que a minha vontade. Por mais que eu tenha sonhado em ser uma boa pessoa, em conduzir bem a minha família, em ser um cidadão de propósito, todo o meu sonho será limitado diante do pensamento do Senhor a meu respeito. Ele diz: os meus pensamentos a respeito de vocês são muito mais elevados. Então receba da parte de Deus provisão e recurso, mas se entregue totalmente ao Senhor para a glória do seu nome. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Poderoso,
Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. A última frase: o nosso Deus é poderoso. Diga: o nosso Deus é poderoso. Diga: o nosso Deus é poderoso. Diga comigo: o nosso Deus é poderoso. Não há jugo, não há peso, não há canga, não há obra das trevas que prevaleça contra o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. A Ele toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós damos ao Senhor salva de palmas, nós glorificamos com as nossas vozes, nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor de graça, pela misericórdia, nos deu a conhecer o propósito do Senhor para a nossa vida. O Senhor, pelo Teu Espírito, visitou o nosso coração, mostrou-nos a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa necessidade, Senhor, e apontou a cruz para nós, e lá nós vimos o Salvador, lá nós vimos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali o Espírito Santo nos gerou de novo pelo arrependimento, e Ele nos declarou que agora somos filhos de Deus, não mais criaturas. Aleluia, glórias ao Teu nome. Isso é impagável, Senhor, e nós nos prostramos ante o Senhor para glorificar, para reconhecer e para depositar a nossa vida no Teu altar. Oh Deus, faz algo sobrenatural, poderoso, vai além de nós, da nossa imaginação, da nossa programação, do nosso planejamento, e demonstra a Tua glória nesse lugar, mudando a minha vida, a vida dos meus irmãos, levantando chamamentos missionários, levantando mantenedores para a Tua obra. Faz algo singular. Oh Deus, marca a vida da Tua igreja, do Teu povo hoje, nesta manhã. Nós te pedimos, nós te imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode assentar-se, meu amado. Olá, seja bem-vindo à Conferência Missionária 2015. O informativo da Primeira Batista está no ar com notícias importantes para você. Por favor, fique atento. Você que frequenta a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, por favor, passe hoje mesmo no balcão ali no hall da igreja e fale com nossa equipe de integração. A reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. Se você está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar a sua entrevista. Os batismos acontecem no próximo fim de semana, não fique de fora. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de setembro. No próximo sábado, dia 26, a partir das 18 horas, acontece a terceira Festa dos Sabores, no Seminário Batista Sul-Mato-Grossense. O valor do ingresso é de apenas R$15 e será trocado no local por fichas para consumo de espetinhos, tapiocas, pastéis e muitas outras delícias. O seminário fica na Rua José Antônio, 1941. Você está convidado. Mais informações pelo telefone 3306-7048. Você já sabe o que é Jam Session? São amigos que se reúnem para tocar instrumentos musicais conforme fluir a criatividade. Sábado que vem, dia 26, das 10 às 14 horas, teremos uma Jam Session no calçadão em frente à nossa igreja. Nosso propósito é usar nossos dons e aproveitar as oportunidades para mostrar o amor de Deus. Teremos muito improviso instrumental com a participação de mais de 30 músicos e alguns ministérios de louvor, louvando ao Senhor com todos os seus dons e talentos. Prestigie esse evento e traga seus amigos para ouvir uma boa música com muita qualidade e ainda de graça. Mobilize sua célula para um evangelismo pessoal com as pessoas que pararem para ouvir. Mais informações com o Jomar pelo telefone 9268-8478. Jam Session, unidos por um só propósito. Se
você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. E não se esqueça, ore, peça a direção de Deus e preencha o seu cartão de compromisso com a oferta missionária de fé. E não deixe de participar do que Deus está fazendo aqui e no mundo. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quem está recebendo mais de Deus nessa conferência, levanta a mão. Glória a Deus. Nós estávamos ali no Ministério Infantil, hoje é o quarto culto, né? Sexta, sábado, domingo pela manhã agora o quarto culto com as crianças. E eu não sei vocês, mas meu coração, ele desde ontem, ele começou a queimar de um jeito, e não para assim, é uma explosão. O chamado. Eu acho que essa é a palavra, pastor, é o chamado. E nós estávamos muito preocupados, quando nós montamos a conferência missionária aqui, despreocupados com as crianças, porque cada dia vai ter um missionário diferente, está tendo um missionário diferente que vai falar com eles lá. E a nossa preocupação é que muitas vezes o missionário conta as experiências marcantes que ele vive, como que as crianças receberiam isso. E vocês não têm noção, irmão, como que as crianças estão sendo ministradas. Um mover de Deus que está acontecendo ali no Ministério Infantil. Ontem o missionário Ivo Pina, ele está por aqui ainda? Cadê ele? O missionário Ivo Pina está lá. Ontem ele falou sobre o Marrocos, contando todas as experiências que ele viveu, colocando as fotos, os desafios que é ser um missionário. Contou aquelas experiências, todo mundo sabe, que com uma mão eles não têm sabonete lá, eles lavam o bumbum com a mão, não tem papel higiênico, que eles comem, não tem prato, eles comem tudo com a mão, sentado ao redor da mesa e tal. E aí ele foi explanando e as criancinhas ali prestando atenção, recebendo a palavra, e a gente preocupado assim, será que eles vão ter medo do campo missionário? Ele falou que ele está rebanhando uns pastores que ele está levando para lá, para dar treinamento também. E aí uma criança de 7 anos levantou a mão e falou assim, missionário, eu posso fazer uma pergunta? O primeiro lá, Ivo, o João, ele falou assim, eu posso ir com você na próxima vez que você for? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? É muito forte. Eu me senti desencorajado por um momento. Eu falei, eu não teria coragem, porque num momento ele falou assim, o missionário tem que se adaptar à realidade. Porque lá eles não tomam banho de chuveiro, só na quinta-feira que eles tomam banho. E aí muitos missionários, há muito tempo atrás, eles contratavam encanadores e construíam o seu próprio chuveiro. Levavam os pratos daqui, comiam com talheres. E eles descobriram que eles eram rejeitados. Porque você está entrando numa cultura e você está sendo contra a cultura deles. Você está sendo uma pessoa estranha, que quer ser melhor do que eles. E aí eu vendo aquelas crianças recebendo aquilo, você tendo que se adaptar à realidade. Ou seja, você não vai construir o seu chuveiro. Você vai ter que tomar um banho uma vez por semana. Você vai ter que abandonar o garfo e a faca. Você não vai precisar mais tomar café. Você não vai ter que ter mais saudade dessas coisas. E Deus me deu uma revelação sobre as nossas células. Uma criança também perguntou, e lá eles não têm igreja? Aí ele mostrou uma foto assim de uma sala com vários puffzinhos, aqueles almofadas bem coloridas que eles têm lá. Ele falou, isso aqui é a igreja. Eles não têm igreja, eles têm a célula. E Deus me deu uma revelação. Falou assim, filho, você tem que agir na sua célula como você estivesse no campo missionário. Se adaptando à realidade das pessoas, amando elas integralmente na necessidade delas. Tenha um sentimento do coração do missionário dentro da sua célula. E eu queria passar isso para a igreja nessa noite, que a sua célula, você possa olhar como seu campo missionário, se adaptando à realidade das pessoas, às necessidades delas, os conflitos delas. E você com o coração missionário, nenhum deles lá pensa assim, eu quero reclamar da minha vida, Deus me abandonou, é muito chato essas pessoas, eu não quero mais me envolver com essas pessoas, por que eu vou ter que me adaptar à realidade deles? Eu vou voltar para o meu país. E às vezes na sua célula você tem que ser assim. Se você tem um coração missionário, aquilo vai queimar tanto dentro de você, que você vai ser apaixonado pelas coisas de Deus. Não espere você ser enviado. Comece a explodir dentro da sua célula o chamado missionário. Transfira isso para as pessoas. Não estou falando isso só para os líderes de célula, não. Você também, muitas vezes, você vai para a sua célula não como um campo missionário, mas como um freguês, alguém que recebe. Você vai para um shopping, você vai lá para receber, só para comprar as coisas de Deus.
Você também, membro da célula, vai para a sua célula como seu campo missionário. Se adapta à realidade da sua célula. Ame as pessoas como se você estivesse num campo missionário. E eu creio que Deus vai falar muito com você durante essa conferência, como já tem falado, e na vida das crianças. Amém? Vamos nos colocar em pé. E eu sei que a nossa igreja ela é referência nacional. A minha cidade é 1.800 quilômetros daqui. Para chegar lá você pega 3 ônibus e duram 30 horas. E 400 quilômetros de estrada de chão. E ontem nós estávamos saindo ali para tomar o lanche, eu mostrei a foto da minha infância. Todo mundo mostrando a foto da infância. E Deus falou, tá vendo? Você era uma criancinha. E sabe quem que plantou a igreja lá na minha cidade, a 1.800 quilômetros daqui, com 400 quilômetros de estrada de chão, com 30 horas? Pastor Jonathan. Ele nunca imaginaria que eu ia estar aqui hoje na primeira igreja batista. São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Não tinha asfalto e até hoje não tem, pastor. Até hoje não tem asfalto, é difícil. Nem na barra para frente, era mais de 500 quilômetros. Asfaltaram mais 100, agora só 400. 12 horas de viagem. E os ônibus não têm ar-condicionado para lá. Glória a Deus. Isso é quando Deus planta uma semente, ela brota. E hoje estou aqui. Nunca imaginaria, né? E você também. É fruto de uma semente que plantou um missionário aonde você estava. Nós estamos aqui no Brasil com frutos de algum missionário que investiu no nosso país. Deus, muito obrigado pela vida da nossa igreja. Contando ali aquelas fotos no cartaz, ali do passaporte, e conversando com algumas pessoas, são 31 missionários sustentados pela nossa igreja. Se esse dinheiro fosse revestido para a nossa igreja, as nossas cadeiras seriam flutuantes, mas não é isso que nós queremos, Pai. A nossa igreja investe muito dinheiro em missões, e essa não é a realidade do Brasil. Nós temos que ter orgulho da nossa igreja, porque são 31 missionários sustentados, muito recurso, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, com crianças sendo plantadas no coração, o desejo e ardente de te servir, de viver o evangelho de forma plena, ganhando pessoas para que essas pessoas sejam resgatadas do pecado. Vendo aquelas pessoas ali banhando naquele rio, tomando banho naquele rio, sujo, com corpos flutuando ali, achando que aquilo ali agradaria o Deus que eles acreditam. Aquilo ali é a sentença do mal, a sentença do pecado. As pessoas comendo junto com ratos, com baratas, pessoas que sacrificam os seus filhos. Isso é a figura plena do mal, do diabo implantando o seu reino nesses lugares. E quando chega um missionário, ele muda totalmente. As pessoas são transformadas pelo poder do Espírito Santo, porque tem Jesus como referência de amor. Pedimos a tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber os pequenos missionários. Olha aí, já profetiza na vida do seu filho. Estamos recebendo aqui à frente pequenos missionários, irmãos. Eles estão dando testemunho a respeito de Jesus no lar deles, na vizinhança, na escola. E eles, muitos deles, serão levados para os campos missionários e serão uma honra e um privilégio para suas famílias. Amém. Uma salva de palmas, meus amados. Amém. Ok, podem assentar-se, queridos. Eu quero conhecer agora os nossos convidados. Quem são eles? São aquelas pessoas que ainda não são membros da nossa igreja. Algumas delas estão aqui na cidade de passagem. Algumas foram convidadas por um amigo, por um parente, por um colega. Algumas sentiram o desejo no coração de virem aqui hoje para cultuarem a Deus. Nem sabiam que teríamos a conferência missionária. Sentiram o desejo e aqui estão. Por isso são nossos convidados. São pessoas, então, que merecem reconhecimento e honra e um cumprimento bem afetuoso, bem gostoso. A Bíblia nos ensina que o amor é prático e que nós não devemos ser demorados no cuidado. Assim, quando o nosso convidado ficar em pé, você que é a igreja, avance para demonstrar amor. Chegue perto, chegue junto.
E se houver uma pessoa, mesmo que longe, que ficou em pé, nosso convidado, e ninguém ficou perto lá, você saia de onde você estiver e vá voando, vá correndo, para mostrar àquela pessoa que de fato ela é muito bem-vinda. Amém, igreja? Igreja antenada, ligada, sim ou não? Amém. Então vamos lá. Você, nossa querida convidada, um pouquinho, fica em pé só, para a gente ver você e comentar. Onde estão? Ah lá, olha, estão apontando lá, uma salva de palmas. Onde mais? Ali atrás, e lá. Ok. Ó, tem um jovem ali em pé. Isso, todo cuidado, todo amor. Amém. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria para nós ter vocês aqui. Amém. Amém, fique à vontade. Aqui é a casa do nosso papai, aqui a gente fica à vontade. Aqui a gente adora cantando, a gente ouve testemunhos, a gente tem comunhão uns com os outros, recebemos a palavra de Deus e também colocamos nossas vidas no altar do Senhor, o nosso Deus grandão. Amém, pode assentar-se. Amém. Eu pedi para os nossos convidados ficarem em pé. Agora eu quero pedir que os membros da igreja fiquem em pé. Membros da igreja, isso. Ok, dá um tchauzinho assim para mim. Ok, olha que coisa linda. Aham. Mantenha a sua mão levantada aí agora. Se eu pudesse, eu colocaria essa ficha diretamente na sua mão. Esse aqui é o cartão compromisso da OMF. Pode baixar a sua mão, fique em pé ainda um pouquinho só. Nós vamos cantar uma canção agora. E nós vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, ok? Cantando, vamos trazer dízimos e ofertas. Mas os membros da igreja, mesmo os que não forem contribuir, devem vir à frente. Aqueles que ainda não fizeram isso ontem, não é? Sábado, nem sexta-feira, venham apanhar o seu cartão compromisso. Vou explicar, você vai ficar em pé para prestar mais atenção. Nossa igreja tem 31 missionários, o nome deles está aqui e os seus campos também. Você vai destacar essa parte, é uma filipeta, é um marcador de Bíblias, olha só que legal. Então, você vai manter essa parte pequena dentro da sua Bíblia como marcador e um lembrete de que você está comprometido com a obra missionária. Os alvos e as metas para os anos 2015 e 2016 estão aqui, você vai ficar por dentro. Agora, a outra parte você vai preencher com os seus dados e dizer: Senhor, o Senhor conta comigo com X reais. Alguém vai colocar R$2, talvez, outros 5, outro 10, outro 100, outro 1.000, outro 10.000, segundo o que Deus colocar no seu coração e você fazer com alegria. Nós entendemos que é OMF, O porque é oferta, além do dízimo. M porque é missionária, não se aplica 1 centavo desse dinheiro fora de missões. O orçamento da igreja nunca, absolutamente nunca tirou 1 centavo desse dinheiro para uma pintura na parede, para qualquer outra coisa, por emergencial que fosse, nunca. Mas a igreja, o orçamento da igreja já socorreu algumas vezes o orçamento de missões, porque missões para nós é prioridade. Diga, prioridade. Então é missionária porque é totalmente para missões. E F de fé, não é R, OMR, de resto, é F de fé. Diga, fé. Fé é fidelidade. Se eu for colocar, eu vou dar R$10, não preciso de fé. Isso aí eu estou mexendo toda hora, na minha realidade, não sei, pode não ser a sua. Mas fé é um alvo que exige de você busca de Deus, dependência de Deus, disciplina e firmeza em entregar essa oferta para o missionário, para a obra de Deus. Irmãos, é muito importante. Vou fazer uma pergunta. Você que vende, você que é um comerciante, um empresário, aceitaria fazer um negócio com alguém, com um cliente que dissesse o seguinte: eu vou fazer o possível para pagar, mas se eu não pagar, não leva a mal. Você faria negócio com essa pessoa, sim ou não? Se você fosse procurar um trabalho, uma parceria ou ser funcionário de alguém, e o patrão diz assim: olha, seja muito bem-vindo, faça um bom trabalho, é o seguinte, se eu puder eu pago você, senão não vai levando a mal. Você aceitaria trabalhar num lugar assim, sim ou não? Claro que não. Precisamos de firmeza, precisamos ser corretos. Então, quando eu assino isso, eu estou dizendo: Senhor, é assim que o missionário deve se sentir, que Deus o sustenta, mas usa a igreja e usa a minha oferta. Alguns irmãos têm um coração muito generoso e dizem assim: olha, Deus sabe do meu coração, eu dou a oferta, mas tem até um texto na Bíblia que diz que uma mão não deve saber o que faz a outra, eu faço em sigilo.
Isso é muito bom, ter essa disposição de não aparecer. Entretanto, para nós é muito importante que você preencha e diga o seu nome e faça a sua previsão. Sabe por quê? Porque o Ministério de Missões vai pegar o meu cartão com o seu e de todos nós e vai somar. Olha que coisa interessante. Somando todos os cartões, nós sabemos qual é o recurso seguro que Deus deu à igreja para o planejamento missionário. Sabendo qual é o valor que Deus nos está dando através de cada um de nós, aí o Ministério de Missões sabe se vai enviar mais missionários, se vai apoiar mais projetos, ou se tem que retirar missionário do campo. Isso não vai acontecer nunca em nome de Jesus. Mas nós vamos ampliar, nós vamos melhorar a condição do nosso missionário. Amém, irmãos? Então, todo membro da igreja, todos sem exceção, deve preencher e trazer. Se você está desempregado, preencha sem valor, diga: estou desempregado, mas Deus proverá, e Deus vai prover para você. Amém, irmãos? Nós queremos é que Deus possa contar conosco. Então, enquanto cantamos, vamos trazer dízimos e ofertas. Enquanto cantamos, você que é membro da igreja, vem e apanha. Há canetas aqui. Se você quiser preencher e devolver agora, faça isso no gasofilácio. Diga: gasofilácio. Então você preenche e coloca. Não precisa entregar lá na recepção. Você preenche e volta aqui, porque nós vamos cantar 2 cânticos. Dá tempo de você entregar a sua oferta, preencher e trazer. Olha só, pergunta para o pastor Ronaldo: é para dar só agora, é uma oferta única? Não, é um compromisso mensal por 1 ano. É oferta missionária de fé regular, que mensalmente eu vou trazer ao Senhor. Preciso dar o dinheiro agora? Não, só vou avisar: conta com a minha oferta. E no envelope de contribuição normal, há uma linha: oferta missionária de fé. E aí no dia certo você faz a sua ligação, né? Você faz a sua oferta, se conecta nesse grande projeto de Deus. Eu vou orar agora pela sua vida. Pai, nós queremos dizer sim, 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 sim. Pai, queremos ser tocados pelo Teu Espírito para cooperarmos com a obra missionária. Ah, Deus, nós queremos dar mesmo. Nós queremos ter o privilégio de participarmos da maior, da mais honrosa de todas as tarefas: anunciar o nome do Senhor e cooperar financeiramente para que todos ouçam, todos tenham oportunidade. Por isso consagramos cada irmão, cada irmã, cada ofertante. E Senhor, dá-nos uma grande surpresa de ser a maior oferta de todos os tempos, o maior orçamento de todos os tempos, em tempo de crise, para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado. E eu sei que o Senhor vai prover aqueles que são fiéis. Nós oramos agradecidos, tomamos posse em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então. Pode sentar para cantar, pode vir para cá entregar. Queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama
povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Aleluia, glorifica o Senhor com as suas palmas. Pode assentar-se, irmãos. Nós vamos ter um momento profético aqui agora. A célula é a igreja. Diga, a célula é a igreja. É a igreja nos lares. A nossa igreja está chegando a muitos lares. Somos 330 células. E como a nossa igreja é uma igreja missionária, este valor, este código genético de missões tem que acompanhar o movimento do grande grupo, das grandes reuniões, das grandes celebrações para as casas. Assim como nós temos nos nossos cultos o momento da missão, falamos sobre os missionários, nos envolvemos com a obra missionária, toda célula precisa também fazer a mesma coisa. Por isso, todo líder que fez o treinamento de liderança na célula sabe que um dos momentos na célula garantido tem que acontecer em toda a reunião. Diga toda a reunião, mas diga toda com voz de toda mesmo. O momento da missão, onde nós falamos do nosso missionário, onde nós oramos pelo nosso missionário e onde a célula é conectada à vida do nosso missionário. 330 células, 330 líderes de missões. Estamos já falando há algum tempo para você, líder, trazer o seu líder de missões. E agora eu quero chamar aqui à frente, aqui ao palco, todos os líderes de missões da nossa igreja, debaixo de uma salva de palmas muito linda. Pode subir. Pode subir, olha só, olha que batalhão, olha que coisa linda. Quantos promotores de missões na nossa igreja, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos ficando bem no fundo que vai chegar muita gente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, aleluia, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Deus, nós oferecemos essas vidas preciosas, vidas que vão transformar as nações. São parceiros missionários, Deus. Oh Deus, que dia maravilhoso, que dia glorioso, Senhor. Quando vemos um batalhão se preocupando com a tua obra, se preocupando com aqueles que nunca ouviram, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Irmãos, isso é histórico, é maravilhoso. Não é um pastor de missões falando da obra missionária. Não são 3 ou 4 contratados. Não são 31 missionários. Mas um verdadeiro batalhão. Cada célula que está representada. Se eu vejo por uma observação que talvez não tenhamos os 330 missionários aqui, as 330 células. E eu assumo toda a responsabilidade. A falha é minha de não ter comunicado tão bem esse valor para o seu coração. Eu peço perdão, mas eu peço a compreensão agora. Se nós temos algum líder de missão, líder de célula, cujo líder não tenha vindo ou ainda vai ser levantado, por favor, suba. Eu não quero expor você, eu não deixei por último, não foi para expor você, mas me perdoe de não ter chamado você. Então, queremos todas as células aqui representadas. Então, se falta na sua célula um líder de missões, vem agora. Mesmo que você não seja o líder da célula, nem o líder de missões. Uma salva de palmas, irmãos, olha. É mais gente, é mais gente, é mais gente, é mais gente. É gente que não aceita dizer não. É gente que não aceita ser omisso. É gente que não aceita ficar sentado. É gente que está dizendo sim para o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
eu queria fazer uma recomendação. O Ministério de Missões, toda terça-feira, às 18h30, aqui na sala 113, agora vai ter que mudar, não sei como o pastor Djalma vai se virar, porque não cabe todo mundo nessa sala 113, mas esse é o bom problema que a nossa igreja tem enfrentado, ter que se virar, diga se virar, porque não cabe o povo, a gente vai abrindo culto, abrindo culto, abrindo culto, abrindo culto, e o nome do Senhor vai sendo glorificado mais vezes. Então, irmãos, os problemas são muito pequenos, perto das virtudes, perto das vitórias. E o que eu tenho uma recomendação para fazer para vocês, para ficar muito claro. Qual é o papel do líder de missões nas células? O Ministério de Missões vai orientar vocês em várias áreas. O que fazer, vai dar dicas. Mas eu quero que você entenda o propósito. Diga, o propósito. Diga, o que não pode faltar. Eu quero um missionário aqui. Cadê um missionário da nossa igreja? Tem um missionário? Vem, Viviane, vem cá. Isso, uma salva de palmas, é o Projeto Nova. Isso. Temos outros aí. Daqui a pouco os outros virão. Quais são as células que apoiam o Projeto Nova? Vem aqui para frente. Então vem aqui para frente. Abracem a missionária. Isso, fica aqui com ela. Tem mais células aqui do Projeto Nova? Isso aí. Isso aí, ó. Eu vou dizer aqui o que é importante, irmãos. Amém. Isso aí, que lindo. Então, irmãos, vocês que são líderes de missões na célula, com a ajuda, com o apoio do líder da célula, vocês são as mãos e braços dessa moça aqui, dessa jovem senhora. Cadê o maridão? Está aí? Está tocando, está na obra, está na pegada. Então, irmãos, o Ministério de Missões tem 3 pessoas contratadas, diga 3. E nós temos 31 missionários e muitos projetos. Você acha que 3 pessoas farão um bom trabalho para cuidar desses 31 e dos projetos, sim ou não? 3 pessoas, por isso estão aqui esses irmãos e irmãs, um verdadeiro batalhão, e eles vão apoiar a Viviane. Então, o que a Viviane espirrar de manhã, à tarde, vocês têm que dizer, olha, saúde, no máximo à tarde, não é? Quem quiser ser proativo, liga de manhã, Viviane, se você espirrar hoje, saúde. Então vocês, o principal propósito é o apoio a essa moça. Nós temos 31, vocês oram por todos, mas lá na célula o cuidado é dela. Ela está doente, o marido, os filhinhos, o projeto está passando por que fase, o que precisa de grana. Então, o sustento dela vem da OMF, do orçamento da igreja. Mas o projeto dela precisa de dinheiro. Por quê? Senão vamos mandá-la para o front, para o campo de batalha, e aí ela é um soldado sem munição. Adianta falar, Senhor, protege, está sem munição, sem espingarda, sem fuzil. Adianta, não tem arma. Quer dizer, quando nós não municiamos, quando nós não apoiamos o missionário, não precisa olhar por batalha espiritual, porque nem o diabo precisa trabalhar, nós já matamos a menina. Você entendeu? Mandá-la para o campo sem os recursos é acabar com a vida dela. As emoções, o orçamento dela, sua família vai sofrer, porque ela vai se sentir sozinha no campo missionário. E ela não está sozinha no campo missionário. Nós estamos com ela, amém, irmãos? Nós não chamamos ninguém para a morte. Nós não chamamos a Viviane para ser derrotada. Ela foi chamada para ser vitoriosa, e assim todos os nossos missionários. E vocês são o batalhão, a tropa de choque. Então, pastor Djalma, esse pessoal agora precisa de uma supervisão. Esse grupo precisa ter o grupo deles de WhatsApp, dessa missionária, porque eles vão se mobilizar. Por exemplo, em certas ocasiões, você precisa de apoio lá no Nova, não é? Você não tem que ficar sozinha. No WhatsApp você fala com eles, e eles vão mobilizar as células. Então, se um dia precisar de limpeza lá na casa, quem vai fazer? Aqui, ó, vassourinha para cada um, tá bom? E eles não querem varrer sozinhos, vão levar a célula, sim ou não, irmãos? É fácil de entender? É muito simples, irmãos. Agora, ficar quieto e falar que não sabe é mais cômodo. Então, olha só que a coisa mais importante que o líder de missões na célula faz é conectar a sua célula a essa menina. Num outro caso, um missionário faz um trabalho em Boloquena, por exemplo. Ele precisa de um apoio lá para fazer alguns eventos, não precisa? Vamos bolar uma viagem missionária. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 células aqui. No mínimo, tem 10 pessoas em cada célula. Será que dá para chegar a 70 pessoas e ajudar a Viviane a fazer uma obra lá no Projeto Nova? Sim ou não? 70 é muito mais que ela e o marido dela. Então é isso, irmãos. Deus está abrindo as portas
do poder sobrenatural, derramando sobre nós o Espírito Santo e a estratégia de como fazer de um jeito muito simples. Mas vai depender, não é do pastor ter isso no computador, ter listinha no computador, é do coração e da fidelidade de cada líder de célula e de cada líder de missões em célula. O líder de missões, ele é subordinado ao líder de célula. Então, em nome de Jesus, o líder de célula não vai tolher nunca o trabalho do líder de missões na célula. Ele vai apoiar, vai dizer, conte conosco. Amém, irmãos? Deu para entender o trabalho do líder de missões? Quem entendeu, levante a mão. Isso, então uma salva de palmas. Olha que povo lindo. Então, a partir de agora, comecem a fazer as ligações e as conexões, os grupos de WhatsApp, para dizer, conta conosco. Então, não é a oferta da igreja, do sustento, vem pela OMF, mas o apoio para o projeto vem das células. As células avisam, pastor, a nossa missionária Viviane está precisando, viu, pastor Djalma? A nossa missionária Viviane está precisando agora de 10 mil reais para tal ação. Então, os líderes de missões não fazem isso sem o Ministério de Missões saber. Ministério de Missões, queremos dar relatório, queremos avisar, explicar que estamos apoiando a nossa missionária, fazendo tal ação, levantando 10 mil reais. Amém, meus irmãos? Não se levanta oferta nas células para nada. Dízimos é aqui. As ofertas são em prol dos projetos que a igreja apoia. Há outros missionários sérios? Existem. Eles precisam de dinheiro? Precisam, mas Deus nos deu a condição de ajudar esses missionários. Por isso, quanto mais ampliarmos as ofertas, mais ampliaremos o nosso número, o nosso quadro de missionários. Amém, meus irmãos? Claro, simples. Não precisa desenhar. Tranquilo, né? Então nós vamos fazer um ato profético agora. Pastor Jonathan, pastor Ronaldo, pastor Djalma, pastor William, os pastores aqui, o Jefferson subiu aqui à frente. Eu pedi ao Senhor que me mostrasse um texto que me desse alguma clareza para enviar vocês. Jesus tinha um discípulo mais próximo. Quem era ele? João, que se reclinava assim no peito de Jesus. Mas ele tinha 3 discípulos mais próximos, não tinha? Quem eram? Pedro, Tiago e João. Depois Jesus tinha os 12, sim ou não? Sim. Então nós estamos falando aí de discípulo, discipulador, estamos falando de núcleo da célula, estamos falando do colégio apostólico, que para nós é a célula lá reunida, e agora nós vamos falar dos 70, olha que numerão de gente, olha que coisa linda. Então vocês são os 70 que nós estamos enviando, simbolicamente temos mais 70, glória a Deus, vamos chegar aos 700, em nome de Jesus, e depois aos 7.000, em nome de Jesus, amém? Mas simbolicamente aos 70, olha, Lucas 10, versículo 1, disse assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2, diga, de 2 a 2, é parceria, é o missionário e o líder de missões, e eles foram adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Olha só, eles vão onde o Senhor está prestes a ir. Onde vocês pisarem, o Senhor irá para acompanhar vocês e para fazer a obra de vocês. Vocês foram chamados para ir à frente anunciando, e o Senhor vai comparecer nos projetos missionários, na vida do missionário. Muito milagre vai acontecer, porque eu creio nessa palavra, é a palavra de Deus. Nós fomos revestidos de autoridade e vamos em nome de Jesus. Ele disse, toda a autoridade me foi confiada e eu confio agora a vocês. Então vocês são os 70 que estão sendo enviados pela igreja para fazer essa grande obra. E disse-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não vai ser fácil. Não é mordomia, é trabalho, é perigo, é risco. Amém, irmãos? Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Fala da urgência da obra. Então, deixem aquilo que não é pecado, mas está atrapalhando, está segurando vocês, para vocês participarem e fazerem esta obra. Irmãos, Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração. Ele pode me fulminar aqui agora, se eu estiver sendo inverdadeiro. Nós não queremos ser uma igreja famosa. Nós não queremos ser notícia do Brasil, igreja de referência no Brasil. Não. Isso, por misericórdia do Senhor, acaba acontecendo para edificar alguns. Mas no meu coração não tem a igreja ser famosa, grande, importante, não.
Quanto menor ela for, quanto mais pessoas um a um no discipulado tivermos, quanto mais poder ela tiver nesse grande ajuntamento para fazer a obra de Deus, o Senhor vai ser glorificado. Que nós sejamos achados fiéis. Fiéis, é a única coisa que nós precisamos oferecer ao Senhor. Fidelidade. Ele levantou os irmãos, comissionou os irmãos, e os irmãos vão fazer um trabalho, vão fazer história para a glória de Deus. Mas não se prendam na história, se prendam na fidelidade, na humildade, no zelo pela obra missionária. Amém, meus irmãos? O nosso querido pastor Jonathan, a quem nós entendemos que de verdade é um apóstolo, e eu sempre disse, ele é apóstolo dos pés vermelhos, porque ele trabalhou nessa área do Mato Grosso, ainda Uno, quando não havia estrada, seu carro ficou emperrado várias vezes, a família passou a noite na estrada. Por quê? Por amor. E vimos um testemunho hoje, pastor Aldesir saiu de uma igreja plantada há décadas atrás, em São Félix do Aragaia, pelo ministério do pastor Jonathan. Por isso nós precisamos honrar o Senhor e agradecer pela vida dele. E é Ele quem vai impor as mãos sobre nós e vai nos abençoar. Quem de vocês puder ajoelhar, ajoelha. E nós vamos receber essa intercessão poderosa do pastor Jonathan para sermos fiéis em missões. A igreja fica em pé e põe as suas mãos. Eterno Deus, nós estamos diante de um apelo. Essas pessoas que estão aqui recebem de Ti a Tua oração. Ó Senhor, derrama bênção sobre este trabalho. Derrama que cada pessoa dê mais para dar para missões e receba com alegria, porque muitos vão sentir o gozo do Esther, Pai, que é Tu. Ó Senhor, nós pedimos também que nos desvie e que possamos deter a todos os que chegam à presença Tua. Derrama, pois, Rei, derrama propósito e que façam a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Essa é a igreja que Jesus quer, uma igreja missionária, comprometida com a vida santa, com a vida limpa, com a vida derramada no altar, com o poder do Espírito Santo, com um avivamento, não só para receber provisão e recurso, mas para estender as mãos, os pés, a voz, o ouvido, o bolso, os recursos, a família, os filhos, os bens, para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado e Ele seja anunciado aos que nunca ouviram. Deus seja louvado. Aleluia. Pode descer. Muito obrigado. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos continuar em pé, louvando o Senhor. E em seguida, continuamos. Olha só. Você que é líder de missões, pode vir aqui à frente. Se você não tem, passou os seus dados, nome, telefone, celular, pelo menos aqui nessa ficha. Olha, líderes de missões que ainda não se cadastraram, seu nome, seu telefone celular, pelo menos nós faremos contato com você. Amém. Amém. Nossa irmãzinha está lembrando que a maior parte dos líderes de missões na célula estão nos bastidores, nesses andares aí trabalhando, né? Na conferência missionária. Glória a Deus. Perdão
Glória a Deus. Você pode se assentar. Queridos, uma das marcas da conferência nesse ano é envolver a igreja nos projetos sociais, para conhecer. E ontem, pela manhã, pela tarde, nós tivemos vários voluntários na rua, no Projeto Impacto aqui na frente, na Santa Casa, reformando uma quadra de esportes, no ID, pintando um prédio antigo, por dentro e por fora, está quase no finalmente, e também no Nova. Um batalhão esteve se mobilizando. E hoje de manhã, o GSE, pelo ID, esteve compartilhando como aquele projeto tem alcançado 1.200 crianças mensalmente dentro da cidade de Campo Grande. Mais de 100 mil crianças no ano. Só para você ter uma noção. Então é algo tremendo. E nessa manhã, o Projeto Nova, através da Viviane, que representa o Nova, vai estar compartilhando do seu coração o que Deus tem feito, realizado lá. Eu quero chamá-lo aqui e você pode aplaudir ao Senhor, agradecendo pela vida dessa família, em nome do Senhor Jesus. É um dos projetos mais recentes que a igreja tem se envolvido, digo recente, assim, menos de 10 anos, mas é um projeto que tem impactado uma grande quantidade de vidas também. Feche seus olhos, vamos orar pela vida dela. Paizinho querido, obrigado, Deus, pelo Projeto Nova, porque quando o Senhor age na vida, nova é a nossa vida na Tua presença. São novos sonhos, uma nova história, novas realizações. E nós queremos te agradecer pela vida da Viviane, o seu maridão, seus filhos, ó Deus, que estão à frente diariamente, muitas vezes pelo WhatsApp pedindo socorro em oração, livramento, muitas vezes compartilhando a tristeza de alguém que não andou nos caminhos do Senhor e teve uma queda, mas a alegria de a gente poder celebrar a quantidade grande de pessoas que estão ouvindo e se derretendo diante do teu amor. Dá unção da parte do Senhor na vida dela para compartilhar aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, para que teu Espírito com liberdade ministre com poder, com autoridade, de maneira que a tua igreja continue glorificando o teu nome. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, gente. Deixa eu tomar uma água aqui que está até garganta seca. Bom dia, então meu nome é Viviane Vaz e o pastor Djalma pediu para eu compartilhar algumas experiências com vocês, né? E orando, e até minha prima que está ali, me deu uma dica e eu queria compartilhar com vocês a respeito do meu chamado, né? Porque muitas pessoas me perguntam, né? Mas como que você veio parar ali? De onde foi que saiu essa ideia, né? De montar o Projeto Nova? E quando eu tinha mais ou menos 16, 18 anos, nessa época, eu assisti uma reportagem da bairro da Luz Vermelha, em Amsterdã. Não sei quantos já viram, na Holanda. Que é um lugar onde as prostitutas ficam nas vitrines. E aquilo mexeu muito comigo. E eu vi venda de virgens, né? E aquilo mexeu demais com o meu coração, me deu uma compaixão muito grande. E eu tive meu chamado nessa época. Eu fazia faculdade de arquitetura, larguei tudo e fui para o campo missionário, de cara. Fui para Sergipe, Aracaju, depois fui para Bahia, Ouro Preto. E aí, voltando, claro, né, minha família aqui, e o pastor, na época, pastor Sebastião Lúcio ou pastor Miguel, falaram para mim, não, você tem que fazer seminário, as coisas não são assim, né? Você não sai indo, viajando por aí, sem preparo, nada. Então, a gente fez seminário, fiz 4 anos de seminário de teologia, missiologia, pastor Djalma foi meu professor, e fiz o preparo, fiz psicanálise também, pensando em ir para a Holanda, né? Meu objetivo era esse. E cheguei até a fazer inscrição para a Jocum de Amsterdã, pensando em ir para a Holanda, pensando em ir para a Europa, porque lá é muito maior, né, o tráfico de mulheres e o abuso, né, e a desvalorização das mulheres. E depois que eu terminei o seminário, em 2003, mais ou menos, a gente foi enviado pela igreja para ir para a Europa, eu e meu esposo.
E aos 5 minutos do segundo tempo, né, pastor João? Os meus pastores, pastor Ronaldo era meu pastor direto na época, e o pastor Djalma, meu cúmplice, verdade. E o pastor Djalma e o pastor Gilson chamaram os meus pais, eu já era casada, os pais do meu marido, e a gente teve uma reunião, que foi a reunião mais difícil para mim, onde eles, com muito cuidado, falaram para a gente não ir, por conta de situações financeiras. E o pastor Djalma passou por uma situação muito difícil no campo anteriormente, 2 ou 3 anos antes, que ele teve que voltar, porque as igrejas não estavam apoiando ele. E ele viu que isso ia acontecer conosco, porque a gente não tinha sustento suficiente e a gente já estava de malas prontas. Eu vendi todas as minhas coisas, era recém-casada, né? Tinha tudo limpinho, bonitinho, nananã. E eu desfiz de tudo, sabe? Tudo. Só tinha mala, a gente realmente já estava com tudo pronto para ir embora. E quando eles falaram para a gente, não vai, foi o não mais difícil que eu já ouvi na minha vida, o não de Deus. Mas eu aprendi com isso que o não de Deus é proteção, né? Quando a gente renuncia, foi uma renúncia muito grande que eu tive que fazer, porque eu renunciei minha casa, eu ia ficar sem ter nada, né? E é só nisso que eu pensava, eu nem vou para lá, ainda vou ficar sem nada, né? Então foi muito difícil mesmo, né? Eu tive muitos momentos de choro, de luta com Deus. Deus, você está brincando comigo? Deus, o que está acontecendo, né? Mas a fidelidade e a obediência ensinam muito a gente, né? A submissão. Então, nós ficamos no Brasil e fomos trabalhar na produtora junto com a Aurimar. E eu trabalhei na produtora durante 10 anos. Trabalhar com produção não é meu chamado, né? Nunca tive, eu vou ter chamado para trabalhar com produção. Mas como foi maravilhoso quando a gente está em obediência. Porque, graças a Deus, a gente fez um bom trabalho na produtora. O Aurimar me ensinou muito, embora não tenha nada a ver com o meu trabalho, mas me ensinou por conta da obediência, do espírito de servo, de liderança, como que eu aprendi. E nesse tempo todo, Deus trabalhando no meu caráter, trabalhando no caráter do meu esposo também, e a gente, cada conferência que vinha, cada conferência, foram 10 anos, né, gente? Do não. E aí, cada conferência eu clamava a Deus, falei, Deus, o que você está fazendo? Por que você botou todo aquele amor por Amsterdã no meu coração? Você estava doido? Para que isso? Vai ver que é só para eu orar, né? E eu chorava diante de Deus. E um dia eu estava lá na produtora, e o pastor Gilson passou pela minha sala, assim, rápido, do jeito que ele é todo, né? E ele passou e falou, vem aqui. E aí ele me levou na sala da Aurimar e ele falou assim, e o seu chamado? Só fez essa pergunta. Ele sabia do meu chamado porque o pastor Gilson tinha ido a Amsterdã. Imagina, ele foi a Amsterdã. Então, imagina se eu não filmei um monte de perguntas. Pastor, você está aqui? Eu estava te procurando. Eu perguntei tudo para você, não foi? Como que era lá, o que tinha, nananã. E ele sabia do meu chamado. Ele sabia que eu amava esse público. E ele me chamou e falou assim, agora eu vou chorar, estou te vendo? E ele me chamou e falou assim, e aí, você topa assumir um projeto? E eu chorei, eu não disse sim. Embora eu tivesse tantos anos esperando por esse momento, eu demorei a dizer sim. Eu demorei a dizer sim, porque estava bom ali, né? Foi uma bênção trabalhar ali na produtora, estava confortável para mim, eu já tinha me estabelecido, né? E, de repente, entrar por algo inesperado, né? Foi bem difícil, né? Nós oramos, nós jejuamos e clamamos muito a Deus para Deus confirmar, e Deus confirmou, né? Glória a Deus. Aí eu recebi 10 nomes da irmã que trabalhava com evangelização, e eu recebi 10 nomes, e não sabia por onde começar, né? E Deus foi dando as estratégias, E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente tem 30 famílias alcançadas, muitas já foram emancipadas, vidas têm sido transformadas. E o Projeto Nova foi caminhando assim na dispensação do Espírito mesmo, eu falo, né? Porque eu não imaginava ficar dessa forma, não tinha nem noção. Mas eu sei que o Projeto Nova nasceu no coração de Deus. Ninguém tinha planejado algo, né? E Deus
alcançou vidas tão preciosas. Não vou nem olhar muito para lá. Mas eu quero ler para vocês Isaías 61, que é a palavra que o Senhor nos deu para o Projeto Nova. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas novas de salvação aos desanimados e aflitos. Ele me mandou consolar os que têm coração partido, anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Ele me mandou anunciar a chegada no dia que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. E também o dia que Deus vai se vingar dos seus inimigos. Ele mandou consolar os que estão chorando e dar a todos que estão em luto em Israel uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça. Perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza. Roupas de festa e louvor em vez de espírito triste e abatido. Amém, meninas? Amém? Glória a Deus. E eu tenho visto mesmo coroa, eu tenho visto perfume de alegria, eu tenho visto consolo, não é não, meninas? Glória a Deus. E Deus tem feito grandes maravilhas no Projeto Nova. Os líderes de missões que me acompanham, eles são fera, viu, pastor? Vou te falar, tem uns ali que me ligam mesmo. E é por isso que tem tido sucesso, sabe? Porque eu tenho cobertura e porque eu paguei um preço de obediência. E se você tem um chamado, se você tem orado por missões, creia que a obediência é o melhor caminho, a renúncia é o melhor caminho, caminhar debaixo da sua liderança é o melhor caminho. É dolorido? É. Posso dizer para você, quando eu li aquele versículo assim, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, eu fiquei questionando aquilo ali. Falei, não é boa, não é perfeita, não é agradável, porque doeu demais, né? Mas hoje eu falo para você, ela é perfeita. Muito perfeita. A minha família está aqui e sabe que eu não devia ter ido mesmo. Né? Todo mundo que me vê falou assim, cara, você pensa, você foi embora achando que a sua Amsterdã estava lá do outro lado do oceano, sua Amsterdã estava bem aqui, né? E Deus preparou todas as coisas, né? Hoje a gente trabalha com vítimas de abuso também, a gente tem ouvido tantas histórias tristes, e Deus tem preparado nosso coração, Deus tem nos capacitado, tem uma equipe fantástica, a gente está com 9 psicólogos no Projeto Nova, a gente tem a Flávia que está comigo trabalhando na parte espiritual, né, de estudos bíblicos. Então a gente tem uma equipe fantástica, assim, que eu louvo a Deus, cobertura do meu pastor William, da FUNASP, né? Tudo tem contribuído. Lá a gente fala que é um milagre no estalar de dedo, né, Carol? Você brincou, acontece um milagre lá. É glória a Deus mesmo. É Deus assim, vai agindo que eu nem vejo, né? Eu nem me preocupo, que Deus vai fazendo, né? Cada dia um milagre. E por último eu quero ler para vocês, e a Carol já pode vir aqui. A Carol Flores, psicóloga do Projeto Nova também. E vocês sabem que a gente tem uma preocupação muito grande em não expor a identidade delas, né? A gente não põe foto, não põe história, porque a identidade, a história é muito particular, né? E a gente, como igreja, tem que ser um local seguro. Em nome de Jesus, amém? Porque aqui não pode ter lugar para preconceito. Aqui não pode ter lugar para olhar torto, para desconfiar, para não deixar a bolsa perto. Não pode ter isso. Aqui é uma igreja. E elas estão sendo curadas de tantas coisas, tantas feridas, tantas dores. E antes de eu passar para a Carol ela vai interpretar um testemunho. E o Henrique também. Para que a identidade dessas pessoas fiquem preservadas. Mas eu quero que você leia comigo. Hebreus 13. Diz assim: não se esqueça daqueles que estão na prisão. Sofram com eles, como se vocês próprios estivessem lá. Partilhem o sofrimento daqueles que estão sendo maltratados. Nenhuma outra versão, a versão da contemporânea, fala aqueles que sofreram abuso. Fala desse jeito na versão
Partilhem do sofrimento daqueles que estão sendo maltratados, estão sendo explorados, que sofreram abuso, que foram machucados mesmo. Pois vocês já sabem o que eles estão passando e se coloquem no lugar deles. Palavra de Deus que está falando. Então, nós como igreja, quando ouvirmos um testemunho, soubermos de alguma coisa, nós temos que sofrer juntos. Amém? E eu conto com a igreja, porque uma multidão está sendo alcançada. E ela precisa de achar lugar seguro aqui, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Meu nome é Diana e o começo da minha vida não foi fácil. Minha mãe era prostituta e, pelo que eu sei, porque eu não conheço, com alguns minutos de vida ela me jogou no lixão de São Paulo. Eu fui encontrada por um casal de mendigos e eles me criaram lá. Eu me senti um lixo. Na verdade, por muito tempo eu achei que o lixo era melhor do que eu. E um dia eu saí para catar coisa na rua e consegui latinha para reciclar. E quando eu voltei, o nosso barraco estava pegando fogo. Eu era menina, eu tinha uns 6 anos. E os meus pais pegaram fogo dentro do barraco. Eles morreram. E a partir desse momento, eu fiquei sozinha na rua. Aí eu conheci umas pessoas que me falaram que eu tinha chance de trabalhar. E eles me levaram para a prostituição. Eu não sabia fazer nada além de sexo. E por que não ganhar dinheiro com isso? Ninguém me ensinou outra coisa. E nesse período eu aprendi que mesmo não tendo nada, eu preciso ser uma pessoa boa. Só que eu não aguentei essa vida. Eu encontrei um cara, ele bancava algumas coisas para mim e tal. E ele começou a me estuprar. Ele era meu namorado, considerava ele meu marido e tal. Mas ele começou a me estuprar, porque estupro não é só quando você é virgem. Estupro é quando alguém força você a ter relações sexuais sem o que você gostaria. E eu fugi dele. Eu saí de São Paulo fugida. Como eu não tinha dinheiro nem nada, eu pegava carona no meio do caminho. E a cada caminhão que eu entrava, eu tinha que ter relações sexuais com os homens, porque senão eles me jogaram no meio da rua. Já me jogaram no meio da estrada, na verdade. Mas eu cheguei em Campo Grande. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu percebi que eu não tinha mais nada para fazer, a não ser sexo também. E eu comecei a usar droga porque eu não suportava mais isso. E o mais interessante é que eu só queria morrer. A única coisa que eu queria era a morte. Então eu arranjava encrenca com tudo quanto é pessoa na rua, para que eles pudessem me matar. Mas Deus foi tão bom comigo, que Ele não quis que eu morresse. Então eu descobri que eu tinha HIV, continuei usando drogas, e eu fiz uma promessa com Deus que eu queria ter um filho. E se Deus me desse um filho, eu ia parar de me drogar e beber. Eu senti dores abdominais um dia, fui até o médico e descobri que eu estava grávida, de 4 meses. A partir daquele momento, eu parei de usar droga. Conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu precisava parar de me prostituir também. E eu conheci o Projeto Nova. O Projeto Nova me abriu portas. Por alguns momentos, eu não soube como caminhar em alguma outra direção. Mas eu fui apoiada. Hoje eu entro nos lugares e eu vejo que eu sou poderosa. As pessoas não sabem e não conhecem o que é viver na dor. Mas eu entro de cabeça erguida. Porque eu não sou mais uma pessoa antiga. Me deram uma nova chance. E eu gostaria que vocês me dessem uma nova chance e me olhassem de outro modo também. Eu louvo a Deus. Porque hoje eu não faço programa há cerca de 12 meses. E meu marido foi preso.
Mas eu tenho a oportunidade de ser uma nova pessoa. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Robson e vou dar um testemunho da minha vida aqui. Minha infância foi muito difícil. Minha mãe bebia muito, ela brigava muito. E eu não tinha um bom relacionamento com ela. Desde pequeno eu tive que trabalhar na roça para ajudar em casa. Mas eu também ia para a escola de vez em quando. Mas chegou um momento que eu não gostava mais de ir na escola, porque o pessoal me discriminava e eu brigava muito também lá. E o meu relacionamento com a minha mãe era muito ruim. Na verdade, não tinha nem relacionamento com minha mãe. E desde pequena ela tentou me matar. Na verdade, na barriga dela, ela tomou alguns remédios para me jogar fora. Mas Deus não deixou que eu morresse. E eu não gosto muito de falar disso, mas eu tenho muito trauma da minha mãe. Eu, às vezes, nem acho que ela foi uma mãe de verdade. Eu não me lembro de uma vez de ter sido abraçado, tido o carinho dela como mãe. Aos 9 anos de idade, eu e minha mãe brigamos e ela me tocou fora de casa. Eu fui morar na rua. E na rua eu aprendi a usar droga. Comecei com bebida, tomei pinga. Com 11 anos de idade, eu fumei maconha. Depois fui para pasta base, crack. E depois um combo com bebida e todas as drogas juntas. Com 11 anos de idade, eu tive que aprender a roubar, a assaltar. Porque eu tinha que sustentar meu vício. E com 11 anos de idade, a gente não consegue trabalho fácil. E a minha vida foi assim. Eu fiquei algum tempo na casa da minha avó também, que ela me acolheu e me cuidava mais do que a minha mãe me cuidou. Mas, aos 18 anos de idade, eu fui para casa da minha mãe de novo. E novamente a gente brigou. Mas dessa vez ela decidiu acabar com a minha vida. E contratou 2 policiais para me matar. Eles me bateram muito. Me pegaram numa noite. Me levaram para a beira de um rio. E quando eles iam me matar, apareceu um homem com a lanterna, iluminou, me reconheceu, falou meu nome. O guarda tirou o revólver da minha boca e atirou nele. O homem fugiu. E eles resolveram não me matar porque tinha uma testemunha. E pela graça de Deus, e eu acho que Deus tem um grande propósito na minha vida, Ele não achou que eu morresse naquele dia. Mas eles falaram o seguinte: para eu ir embora daquela cidade, e para eu não voltar mais, porque senão eu ia morrer. Então eu fui embora para Rondônia. Em Rondônia eu continuei com o meu vício, eu fazia uns assaltos. E um dia eu fui assaltar um fazendeiro. Eu estava esperando ele chegar na fazenda, ele não chegava. Eu já estava meio preocupado, ele não estava chegando. Eu resolvi ir para um baile ali perto. No baile eu encontrei uma morena bonita, chamei ela para dançar. E nisso eu fiquei 9 anos com essa mulher. Tive 2 filhos, um casal de gêmeo e um pequenininho, mais 3. Mas infelizmente eu tive que me separei, a gente brigou muito. E eu tive que levar meus filhos para minha mãe. Depois eu comecei a viajar, fiz um assalto e acabei sendo preso. Peguei 8 anos de cadeia. Na cadeia não foi fácil. Eu participei por duas rebeliões. Vi muita gente morrendo na minha frente. Tive que participar da rebelião, senão quem ia morrer era eu. Cumpri a minha pena. Saí da cadeia. E eu entendi que a cadeia ela é a faculdade do crime. Se eu quisesse, eu saía de lá um grande bandido. Mas eu não queria isso para mim.
Eu moro hoje sozinho, numa casa, num quartinho. E, pra você ter uma ideia, o tamanho da cela é o tamanho do meu quarto. Só que na cela eu não morava sozinho. Tinha mais de 18 comigo. E eu não queria mesmo viver trancado. Eu não gosto de viver trancado. E quando eu saí da prisão, eu resolvi não roubar mais. Arranjei um emprego. E um emprego que dava para sustentar o meu vício. Eu ganhava mais ou menos R$100 por dia. Eu comprava 2 pacotinhos de miojo e o resto tudo em droga. Eu estava pesando mais ou menos 76 quilos. E eu já estava escravo. Eu era o escravo da droga. Eu tentei suicídio 2 vezes. Eu não consegui. Eu fui baleado por causa de briga. Fui esfaqueado. Sofri um acidente de carro. Mas eu não morri, porque eu tenho para mim que Deus tem um grande propósito na minha vida. Quando eu estava trabalhando, eu conheci algumas pessoas que me apresentaram a Missionária Vives. Fiquei sabendo do projeto, mas eu era muito orgulhoso. Eu achava que eu não precisava de ajuda e eu queria continuar sozinho. Um dia a missionária passou no meu serviço e me convidou para ir. A princípio eu rejeitei, não queria. Ela insistiu. Foi outro dia. Eu ainda não queria, mas depois eu percebi que eu precisava de ajuda e não conseguiria sair sozinho. Hoje eu estou há 1 ano e 6 meses cadastrado no projeto. E a minha vida, depois que eu entrei nesse projeto, depois que eu conheci a Jesus Cristo, mudou completamente. Eu ainda trabalho no mesmo emprego, mas eu não uso mais droga. Eu fiquei 18 anos viciado. Hoje eu trabalho direito, não uso mais droga, não tenho mais farra. Não foi fácil, irmão. E ainda não é. Todo dia eu passo por dificuldade. Às vezes aparece traficante do meu lado me oferecendo droga. Mas hoje é diferente. Eu tenho Jesus Cristo. E eu não largo não. Porque Ele não me largou, por que eu vou largar Ele? Ele insistiu em mim. Eu quero muito agradecer a vida da missionária Vives. Ela foi um vaso nas mãos de Deus. E se não fosse ela, irmão, se não fosse o Projeto Nova, eu garanto a vocês que hoje eu não estava aqui. Hoje eu estava a 7 palmos no chão. O Projeto Nova ajuda muitas pessoas. Lá tem os cultos, tem os psicólogos que me ajudam muito, que eu tenho um gênio muito forte, sabe? Eu fico irritado às vezes por qualquer coisa, mas com a psicologia e o espiritual eu tenho conseguido ficar firme em Deus. E hoje eu posso dizer para vocês que com 38 anos de vida, eu estou a ponto de completar 2 anos de idade, que é o tempo que eu estou no Nova. Obrigado. Amém, gente. Agora a gente vai cantar. E eu combinei com eles, que através dessa música a gente vai testemunhar os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Cada milagre que tem acontecido lá no projeto, quem quiser ir pode ir nas reuniões. Patrícia já foi, alguns já foram. É um mover, é um testemunho atrás do outro lá, pastor. É um testemunho atrás do outro. É uma bênção. Toda vez é uma bênção. Um chorolô, né? Os primeiros ensaios era mais testemunho e oração do que ensaio. Então, senhor, vocês não liguem se a gente não cantar bem, mas ouça como um testemunho de vitória. Amém? Obrigada.
És filha bendita, querida, inestimável. Por ti eu fui entregue na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado, perdão dos pecados. A pedra de esquina por muitos rejeitados, que trouxe esperança para aquele que havia perdido ou nunca encontrado na vida verdadeiro sentido. Filha, eu te vi solitária vagar, procurando o caminho que te trouxesse a paz, que te fizesse feliz, que te tornasse mais alvo do que a neve. Você é mais alvo do que a neve. Você é mais alvo do que a neve. Você é mais alvo do que a neve. Diz mais alvo do que a neve. Você é mais alvo do que a neve. Você é mais alvo do que a neve. Você é mais. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue. Glória a Deus. Quero compartilhar da nossa felicidade e dizer que vocês fazem com que o corpo de Cristo seja mais lindo. E eu sinto honrado por cada vida de vocês. Vocês são amados por nós. E eu, como homem, quero representar todos os homens da igreja e dizer que o verdadeiro amor vocês vão encontrar aqui. Porque o amor do Cristo, o amor do Deus que entregou seu próprio Filho por você. E eu me sinto honrado todas as vezes que vocês pensarem em desistir. Olha que vocês têm uma família maravilhosa que zela pela vida de vocês. E o Espírito Santo de Deus é presente com vocês durante todos os dias da vida de vocês. Obrigado por tudo. Você pode assentar, nós estamos finalizando. Quando você pensa na obra missionária, não esquece do Projeto Nova. Sua oração, como voluntário, suas ofertas, missões, a oferta missionária de fé está realizando exatamente isso. Quando você deixa de contribuir, você provavelmente está impedindo de alguém poder fazer parte de um grupo como esse.
Então, não deixe de orar, não deixe de participar. Queridos, antes de orarmos, nós temos uma comunicação e um vídeo. É a comunicação que nós estamos tendo um túnel 4D, sala de oração, tenda da convocação, onde você vai poder, quem está acompanhando o pastor Benny, falou na sexta, ontem à noite vai falar no culto das 5 e das 7, e você vai ter uma ideia do que é o shintoísmo, budismo, islamismo, comunismo, e você pode participar. Se você quer participar também e concorrer a uma viagem missionária, que nós vamos sortear no final do culto das 19, então você tem que pegar o seu passaporte, receber os carimbos, e aí nós vamos sortear tanto uma viagem missionária, William, me dá uma força aqui, por gentileza, e também nós vamos sortear um ovo de avestruz que a gente trouxe lá da África do Sul para você, é esse ovo aqui. Então, se você quer, ainda dá tempo, pode participar, e nós vamos estar sorteando as pessoas que estão preenchendo os requisitos para também receber este ovo. E nós vamos assistir um vídeo em alguns instantes, que vai falar do filme Metanoia. O filme Metanoia é um filme cristão, evangélico, falando da realidade dos desafios do Brasil. E foi tentado fazer uma parceria para ser exibido no Cinemark, não foi possível, mas nem por isso vai deixar de ser exibido em Campo Grande. Então ele vai passar aqui, na nossa igreja, no dia 1º de outubro e dia 8 de outubro. É para 14 anos acima, a faixa etária. Estou dizendo isso porque às vezes você vem com seu filho menor, tem cenas fortes, não imorais, mas mostra e retrata a realidade. E tem um custo, tem um ingresso lá fora, R$15 inteira e meia, se você é estudante, R$7,50. Então, assista esse vídeo e logo em seguida nós vamos orar encerrando o culto nesta manhã. Eu quero você de volta, filho. Eu estou morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu fico me perguntando, fico martelando aqui na minha cabeça, o que foi que eu fiz? Meu nome é Eduardo, cresci no Jardim Ângela. Minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Filho, não tá pronto ainda. Delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona? Funciona, maluco, dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? Você anda fazendo da sua casa, filho? Eduardo, fala alguma coisa? Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle, você é um cara controlado. Duas aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Por que não volta pra casa? Até quando? Só me diz isso, até quando? Me ajuda foi pra ser filho. Glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar. Se você não sabe, hoje, tanto na Record, hoje à noite, como na Globo, vai passar uma reportagem do trabalho da Cristolândia, no horário do Fantástico. Obrigado. Então, tanto na Record, são duas reportagens diferentes, mas com o mesmo foco. Tanto a Record como a Globo, se você veio de manhã e não vai vir à noite, então assista.
Nossos missionários Bira, que nós apoiamos no Rio Grande do Sul, esteve compartilhando essa informação, e eu vi a chamada na TV também sobre o que vai acontecer. Vamos orar. Paizinho, que palavras poderiam expressar a nossa gratidão pelos testemunhos que nós ouvimos aqui nesta manhã? Meu Deus, embora foi de maneira teatral, mas ela transmitiu a verdade pura e simples, que não há nada impossível para o teu amor, que o Senhor transforma, e o Senhor está ansioso em usar a tua igreja, cada um de nós, para que o mundo cada vez mais vá ouvindo de novas histórias, de famílias sendo alcançadas, de vidas transformadas, em que o inferno é saqueado e envergonhado, mostrando que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que haja um grito na nossa alma a cada dia de dizer: louvado, engrandecido, seja exaltado o nome do Senhor, porque mais uma vida não apenas foi alcançada, mas ela começa a ler uma nova história, que o Senhor, com teu sangue poderoso e santo, começa a mudar o curso, a rota de vida de homens e mulheres. Pai, como a gente pode ficar fora de algo como a gente tem ouvido? Como o nosso coração pode ficar embrutecido, endurecido, e a gente deixar o tempo passar? Espírito Santo de Deus, vai trabalhando na nossa vida, vai desencastelando nossas argumentações, para que o nosso coração esteja aos pés do Mestre Jesus, aquele que guia, que nutre a nossa alma, aquele que tem sempre uma palavra de vida para mudar e guiar a nossa vida. Espírito Santo de Deus, que o teu fogo possa incendiar a nossa mente, o nosso coração, não apenas agora, talvez sensibilizado pela emoção, mas a cada dia a gente veja: hoje é o dia que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, na vida de pessoas, lá na célula, ó Deus, na minha casa, o Senhor vai fazer um milagre, porque nada é impossível para o Senhor. Por isso, ó Deus, nos leva mesmo nessa alegria, nesse entusiasmo, sabendo que o que o Senhor tem para os próximos anos é uma expansão inimaginável, é alcançar e impactar a nossa cidade, em que o mundo vai dizer: eu preciso desse Deus na minha vida também, para que o Brasil se renda aos pés de Jesus. Mas isso começa na nossa vida, no dia de hoje, para o louvor do teu santo nome. Leva-nos em paz, leva-nos para os nossos lares, com a alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você é nosso convidado, muito obrigado de coração, seja muito bem-vindo sempre. Pais que têm filhos pequenos devem ir até o segundo andar para buscá-los. Pais de pré-adolescentes terem que aguardar um pouquinho, porque parece que eles estão no tour agora, lá no 4D. Vão na graça, na misericórdia e na paz do Senhor.